A riqueza é que nem água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Essa é uma frase de Schopenhauer e frequentemente na minha vida eu lembro dessa frase. E dessa vez eu estava conversando com minha mulher e a gente citou essa frase e ela bateu de uma forma diferente, porque de fato, se a gente não encarar, as conquistas, os feitos, a riqueza de uma forma correta, se assim pode se dizer, a gente cada vez vai ter mais sede e vai chegar no momento em que você vai estar numa pilha de conquistas, numa pilha de dinheiro, se esse é seu intuito, e isso não vai significar nada. Então nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre construção de personalidade, construção de identidade para você de fato conseguir acumular riqueza. Porque eu vejo a galera muito afeita, muito desesperada para conseguir constituir riqueza, para conseguir, enfim, ter uma série de conquistas. Isso é certo, O ser humano, ele naturalmente ele quer ser o rei do mundo, ele quer, enfim, ter tudo nas suas próprias mãos. Só que por conta da internet, por conta de heranças, por conta de criação, por conta de ambiente, e muitas das vezes essas conquistas, elas são muito precoces. A gente cansa de ver aí pessoas com seus 23, 24, antes dos 30 anos de idade, já milionárias, com a vida financeira feita, ou com uma série de conquistas já em suas mãos, e que aos poucos vai entrando em depressão e entra em crise de ansiedade, crise existencial, e o cara entra em colapso, entende? E, enfim, essa frase diz muito sobre isso. Porque no momento em que a gente não consegue saciar a nossa própria sede com as nossas conquistas, ou pelo menos não consegue identificar o que é saciar a sede, a gente entra em parafuso. E para a gente conseguir chegar nesse ponto de consciência sobre as nossas conquistas, ao meu ver, é completamente obrigatório você saber a importância de construir a sua própria personalidade, a sua própria identidade. Então esse vídeo é justamente para isso. Eu quero compartilhar um pouco de como que eu mudei a cabeça em relação a essa questão de querer conquistar o máximo de coisas possíveis, porque de fato eu já fui o ser humano que queria tudo independente de como. Só que eu fui entendendo que não vale a pena. Não vale a pena, dá muita merda na vida durante todo esse processo quando você tem isso na cabeça. E, enfim, é basicamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas vamos lá, para construir esse raciocínio eu vou trazer uma frase dessa vez de Epicuro, de que a riqueza ela está no domínio dos desejos e não no acúmulo desses desejos. Eu sei que parece que a gente está chovendo no molhado, mas espera aí que dessa vez é diferente. Vamos lá. O que seria dominar os seus desejos, Porque a gente sabe que o homem, de certa forma, ele é preso e não é livre, com o livre-arbítrio em abundância, no momento em que ele não tem o controle sobre os seus próprios desejos. E no momento em que você escolhe algo na sua vida, você está deixando de escolher uma série de outros fatores. Então o que isso quer dizer? Quando a gente pega esse exemplo do jovem que eu mencionei para vocês, o cara é extremamente bem sucedido em termos financeiros, que já conquistou tudo, que chegou no pico da montanha porque acumulou milhões de reais e que ele está repleto de possibilidades na vida, o que na verdade está acontecendo com ele é, quanto mais dinheiro ele foi acumulando, quanto mais dinheiro ele foi conquistando, mais possibilidades de diferentes vidas que ele poderia viver, ele vai ter à sua disposição. Sabe o multiverso? Vocês que veem filme de herói já devem estar acostumados com isso. É aqueles multiversos, existe a sua realidade, diversas realidades paralelas. É quase o gato de Schrödinger, de que se eu não tivesse tomado essa escolha, talvez a minha vida seria uma outra e dentro dessa caixa, dessas possibilidades, a minha vida pode ir para diversos lados diferentes. Eu estou confundindo demais vocês aqui nessas ideias. Vamos lá. Esse rapaz, que ele acumula muito dinheiro, mais uma vez, ele tem uma infinidade de possibilidades na sua própria vida. Ele pode morar em diferentes países, ele pode comprar o que ele quiser, ele pode ter quase todas as experiências que o dinheiro compra. Então, ele tem uma pluralidade de escolhas a serem feitas. No caso, se os desejos dele não forem bem controlados, bem direcionados, ele vai ser vítima desse excesso de liberdade, no caso desse excesso de escolha. E então, por consequência, as riquezas vão dominar ele. É aqueles típicos casos que a gente vê do milionário em que a gente vê veemente ali que ele está sendo controlado pelo dinheiro. Porque o cara, ele está imerso na luxúria, é um cara extremamente egocêntrico, ele é o que ele tem e não o que ele construiu como pessoa, entende? E é aqui que eu trago um ponto de cuidado, se eu posso, enfim, dialogar melhor sobre isso. Porque aqui entra uma necessidade muito grande nossa como ser humano, que é de construir identidade. E infelizmente eu vejo poucas pessoas falarem sobre isso aqui na internet,
E é claro, isso tem um motivo, né? Quando você não tem uma identidade muito bem definida, você, primeiro, tenta se espelhar em outras pessoas. Então, o pessoal aí que está na internet, que se coloca à prova como um ídolo, como uma pessoa a ser seguida, os tais famosos aí que mostram a sua rotina em daily vlogs, etc., eles têm um prato cheio de otários como você para conseguir vender curso de como ser ele, no caso, entende? Mas também pelo simples fato de que você se torna uma espécie de massa de manobra quando você não tem identidade. E o que seria uma massa de manobra? Tem muitas pessoas que usam esse termo para parecer intelectual, porque existe uma manipulação do sistema. Não, meu amigo, massa de manobra é o seguinte: se você não tem uma identidade, quando houver uma eleição, as pessoas vão te manipular de forma fácil. Quando você não tem uma identidade, o mercado, o capitalismo, ele vai te manipular de maneira mais facilitada. É basicamente isso, entende? Então, enfim, as pessoas na internet não tratam muito sobre isso. E se tem um ponto que eu gosto muito de bater aqui nesse canal, inclusive eu te convido a se inscrever aqui no canal, é sobre a criação de personalidade e identidade. Ah, Thiago, como que eu faço isso, cara? Eu sinto que eu sou muito parecido com os meus amigos. Cara, identidade, personalidade, ela se constrói por meio de momentos e sob um filtro que eu costumo dizer que existe na cabeça de cada um e que a gente consegue aperfeiçoar cada vez mais. Porque se você parar para ver, hoje você é o resumo de todos os momentos que você viveu na sua vida e sobre o que o filtrinho da sua cabeça conseguiu conquistar para dentro de você sobre esses momentos. É aquilo, se eu pego um cara que está com a cabeça completamente deturpada e jogo ele numa experiência incrível, ele foi para Disney pela primeira vez, ele vai sair de lá com zero construção de personalidade, porque o filtro, que é aquilo que absorve os momentos, as experiências de vida, ele estava danificado. Agora, se eu pego uma pessoa que ela está muito aberta para o mundo, ela tem um filtro muito bacana, que ela consegue absorver tudo aquilo que ela sente e jogo ela, por exemplo, num parque estadual, que seja, numa experiência muito menor do que seria, nesse exemplo, a Disney, o cara possivelmente vai sair de lá com uma construção de caráter e personalidade muito superior ao outro exemplo. Então, o primeiro ponto que eu gosto de bater quando eu falo sobre criação de personalidade é: cara, será que o filtro que existe na sua cabeça, será que a sua capacidade de observar e absorver é forte o suficiente para você transformar experiências em momentos? Se a resposta for não, converse com pessoas mais velhas, converse com pessoas que você admira como sábias, procure referências, até na internet, aí aqui tome muito cuidado, de pessoas que estão na mesma jornada que você deseja conquistar e que você vê que elas têm uma cabeça diferente. Porque só de você observar essas pessoas de forma constante, você vai observar alguns padrões de forma de ver a vida, de forma de encaixar palavras, que você vai poder, de certa forma, sequestrar para dentro de si. E depois que esse filtro estiver construído, depois que você tiver essa malha um pouco mais trabalhada na sua cabeça, se jogue a experiência, se jogue a momentos, vai viver, não fica com essa. Se um amigo seu te chamou para ir para uma cachoeira, fazer um passeio com a galera, vai. Se tem uma possibilidade de trabalho, uma possibilidade de emprego, de algo que você não domina, mas que você foi convidado, se joga. Se o teu chefe ele colocou um desafio na mesa e você não é suficiente ainda como profissional para conseguir contemplar esse desafio, cara, se constrói para conseguir fazer isso dar certo. Se tem uma mulher ali do seu lado que você gosta muito, mas que você tem medo de você se jogar para entrar no relacionamento com ela, porque você tem medo dela falar não, ou de você tomar, enfim, um fora que vai te desnortear, se joga mesmo assim, porque é sobre esses momentos que a gente aprende. Eu sei que parece balela, parece que muitas pessoas repetem isso, mas é justamente no fracasso que a gente aprende. E se você não tenta, você não fracassa. E se você não fracassa, você não aprende, entende? Enfim, e tudo isso se relaciona com a questão de você conseguir ou não acumular riquezas da devida maneira. Porque se você negligenciar esse processo de construção individual, da sua personalidade, daquele impacto que você causa quando você chega no ambiente, e você acabar conquistando a riqueza antes desse processo, a riqueza vai ser dona da sua alma. Não tenha a menor dúvida sobre isso. Mas enfim, era basicamente essa mensagem que eu queria trazer no vídeo de hoje. Está começando a ficar tarde aqui, acho que a iluminação vai começar a prejudicar a qualidade do vídeo. Inclusive, eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas eu estou aqui no Parque do Asa Delta, em Brasília. Acho que a galera que me segue aí, que é de Brasília, deve reconhecer aqui o ambiente. Mas enfim, galera, qual que é o recado final que eu daria para vocês em relação a tudo isso que a gente está falando, sabe? É entender o dinheiro realmente como uma possibilidade de você conseguir conquistar um pouco mais de tempo na sua vida e tempo para você conseguir se construir. E que se você atropelar os fatores e acabar se dedicando a uma certa jornada antes de se construir, antes de ter a sua identidade, você vai ser dominado por aquilo que
infelizmente não deve ser o alvo, né, como o domínio da sua cabeça, que é o dinheiro. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se de alguma forma eu te toquei aqui por meio das palavras, curta esse vídeo, compartilhe e escreva aqui nos comentários: eu não serei vítima da riqueza. Escreva aqui nos comentários, só para eu ver quem chegou até esse momento do vídeo. Até mais, um forte abraço.